Sexta questão. Considere as afirmações abaixo relativas ao emprego da pontuação presentes no fragmento. Né? Então, um assunto que a gente estudou bastante, inclusive foi tema, né, de uma das nossas aulas de gramática no Prof. Letras, a pontuação, e sempre a vírgula se destacando. A gente já teve questões de exames anteriores nas quais as vírgulas se fizeram presentes, tá bom? Então, vamos lá. A primeira vírgula marca uma elipse. Nós temos aqui um termo acessório, né? E ele está aqui isolado por vírgula, né? Por sua vez, vírgula. Essa cultura também apresenta forte apelo emocional. A vírgula não está sendo usada por conta de uma elipse, tá bom? Então, essa primeira afirmativa está falsa. Já sabendo que a primeira está falsa, a gente já descarta a opção A e a opção D. Então, ficaremos entre a B e a C. A segunda afirmativa, a segunda vírgula marca a entrada de uma oração subordinada. Então, vamos lá. Correto, pessoal. Essa segunda vírgula, de fato, marca a entrada de uma oração subordinada. Nesse caso específico, nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa, reduzida de gerúndio. Se a gente fosse deixar aqui na forma desenvolvida, seria essa cultura, vírgula, que privilegia análises superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, vírgula, apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das informações. Então, de fato, a segunda vírgula marca a entrada de uma oração subordinada, tá bom? Então, a gente já sabe que a segunda está correta, portanto, já marcaremos a opção C, né? 2 e 3. Na 3, a terceira vírgula é obrigatória. Então, por sua vez, vírgula, essa cultura também apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das informações, vírgula, privilegiando análises superficiais e uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas, vírgula, diferentes dos modos. Ok? Essa vírgula de fato é obrigatória. Até para a gente perceber que esses diferentes aqui não faz referência a sintéticas, e sim a informações. Né? Então, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas é justamente a oração subordinada, né? Adjetiva explicativa que vem entre vírgulas. Então, essa segunda vírgula que vem depois da oração subordinada é obrigatória, ela deve estar presente. Então, a terceira vírgula é obrigatória. Quarta, a terceira vírgula separa itens de uma série. Falso. Né? A gente sabe que a vírgula também é usada para separar itens de uma série. Fui a uma feira, comprei muitas frutas. Maçã, vírgula, laranja, vírgula, e por aí vai. Né? Mas não é aqui o caso. Então, a opção correta da sexta questão é a opção C de casa. Para responder às questões 7 e 8, considere os dois fragmentos reproduzidos abaixo. Fragmento 1. Há que se considerar, vírgula, ainda, vírgula, que a cultura digital tem promovido mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas. 2. Além disso, vírgula, e tendo por base o compromisso da escola de propiciar uma formação integral. Então vamos lá. Sétima. Em relação aos dois elementos linguísticos destacados nos fragmentos A, ambos adicionam informações? Exatamente, né? Então, considera-se algo e considera-se ainda outra coisa. Né? Então, esse ainda aqui vai adicionar uma informação. E o segundo, além disso, né? O além disso está mais claro, né? Então, pessoal, a gente deve considerar a presença morfológica na sintaxe, né? A análise não pode ser feita de forma isolada, porque se a gente for analisar o ainda isoladamente, a gente vai fazer referência aqui a tempo, né? Ainda, como um advérbio de tempo. Mas aqui, sintaticamente, ele está trazendo uma informação a mais. Há que se considerar ainda, ou seja, além disso, deve-se considerar que a cultura digital tem promovido. Então, é a presença desse aspecto morfológico, né? Esse advérbio, na sintaxe. Então, em uma análise morfossintática, o ainda está trazendo aqui uma ideia de adição. Né? Ele adiciona informação, tá bom?
E o além disso está mais claro, que ele está adicionando informação. Na opção B, o primeiro retoma informação temporal e o segundo apenas adiciona informação. Né? Falso. Né? Então vejam, se a gente fosse analisar, fazer uma análise aqui meramente morfológica, né? A gente ficaria com um ainda de forma isolada, esqueceria todo o aspecto sintático, né? O contexto também, o contexto sintático. De fato, a gente iria marcar a opção B, né? Mas considerando aqui o contexto sintático, ele adiciona uma informação. Se eu dissesse assim, ele comeu 2 sanduíches e ainda um pedaço de pizza, né? Esse ainda está trazendo uma informação, adicionando uma informação. Então, pessoal, a análise deve ser morfossintática, tá bom? Na opção C, ambos retomam informações dadas anteriormente? Não. Né? O 2, o além disso, ele até retoma informação, né? Porque esse disso aqui é um elemento coesivo, né? Ele faz referência a algo dito anteriormente, mas não é o caso do ainda. E na opção D, o primeiro adiciona informação e o segundo apenas retoma informação dada. Né? Não, o segundo ele também traz uma informação a mais, ele adiciona informação. Então, além disso que foi dito, temos algo. Então, ele adiciona também. Portanto, a opção correta da 7ª questão é a opção A. 8ª questão. Nos 2 excertos, as vírgulas utilizadas, então nós temos aqui vírgula isolando ainda e a outra vírgula no além disso. Opção A. Marcam intercalação e antecipação de elementos gramaticais? Não, né? Até porque o além disso não está nem intercalado. Ele está justamente no início do período. Opção B. Podem ser retiradas sem comprometimento do sentido. Ok, pode ser retirado, né? Há que se considerar ainda que a cultura digital tem promovido, então pode tirar a vírgula aqui do ainda. Há que se considerar ainda que a cultura digital, né? E além disso, e tendo por base o compromisso da escola de propiciar uma formação integral, também pode tirar a vírgula sem comprometimento do sentido. O sentido permanece o mesmo, tá bom, pessoal? Então, elas podem ser retiradas sem comprometimento do sentido, tá bom? Reparem bem, sem comprometimento do sentido. Não há nenhuma referência feita aqui ao aspecto sintático, gramatical, tá bom? Então, a questão aqui é do sentido. Se você tira as vírgulas, o sentido permanece o mesmo. Diferentemente, por exemplo, das orações subordinadas adjetivas restritivas e as orações subordinadas adjetivas explicativas. Tirando-se aqui a vírgula, há comprometimento do sentido, né? O sentido muda, tá bom? Aqui não, o sentido permanece o mesmo. Portanto, a opção correta da 8ª questão é a opção B de bola. Os travessões podem ser utilizados substituindo as vírgulas para intercalar trechos, né, em que a gente quer dar uma ênfase maior. No caso aqui do ainda, até poderíamos usar aqui o travessão, né? Mas, além disso, não vejo o uso do travessão. Para responder às questões 9 e 10, considere o fragmento reproduzido abaixo. Contudo, também é imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação e também de manipulação, e que eduque para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. O uso do mais nas 3 ocorrências marcam informações implícitas. Bem, pessoal, aqui é uma questão bastante complexa, né? E a gente deve analisar com bastante calma. Então vejam. Também o trecho, né? Também é imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens. Aqui a questão não é de intensidade. Esse mais aqui está indicando que a escola não está fazendo o suficiente, tá bom? Então, compreenda e incorpore mais as novas linguagens. O que ela está fazendo ainda não é suficiente. E seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação e também de manipulação, e que eduque para usos mais democráticos. Ou seja, que mude a forma de usar essas comunicações, que a gente tenha usos mais democráticos do que o que a gente tem agora. Então,
para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. Então, a questão aqui, pessoal, é que esse mais nas 3 ocorrências está trazendo uma espécie de crítica, né? Está dizendo que a escola não está incorporando suficientemente, né, as novas linguagens, o uso que ela está trazendo das tecnologias não está sendo tão democrático assim, então tem que ser uso mais democrático e para uma participação mais consciente na cultura digital. Então, esse mais está trazendo aqui uma espécie de lacuna, né? Ou mesmo algumas deficiências do que é encontrado na escola. E isso é informação implícita, não está textualmente aqui visível, né? Não está explícito, mas pelo texto, o uso do mais nos leva a essas informações implícitas, tá bom? Mas vamos aqui às outras opções. Opção B, marcam apenas intensidade? Não, não marcam apenas intensidade. Então vejam, o fato de eu falar que essas 3 ocorrências mais marcam informações implícitas, eu não estou descartando a possibilidade de elas também indicarem uma intensidade, tá bom? O problema da B é que diz, marcam apenas intensidade. Não, elas também marcam informações implícitas, tá bom? Então a B, ela se faz falsa aqui, né? Porque elas não marcam apenas intensidade. Então, a opção A traz, marcam informações implícitas e, de fato, traz informações implícitas, como eu acabei de falar, né? Mas isso não descarta o fato de elas marcarem também intensidade, tá bom? A B traz apenas intensidade? Não. A C traz, funcionam apenas como marcadores coesivos? Também não. Não se trata apenas aqui de um elemento coesivo. E na D, funcionam como marcadores de quantidade? Também não. Então, a opção correta da 9ª questão é a opção A. 10ª questão. Considerando o fragmento, analise as assertivas abaixo relativas ao emprego de elementos coesivos. Primeira, o E acrescenta informação em todas as ocorrências. Então, vamos lá. Contudo, também é imprescindível que a escola compreenda então compreenda e, além disso, né, incorpore. Então, a questão aqui aditiva, né, as novas linguagens e seus modos de funcionamento, ok? Desvendando possibilidades de comunicação e também de manipulação, e que eduque para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente, ok. Então, de fato, acrescenta informação em todas as ocorrências. Na segunda, o E, entre parênteses, poderia ser substituído por como, sem comprometer o sentido. Então, vamos lá. Desvendando possibilidades de comunicação, como também de manipulação, ok, pode ser substituído sem comprometer o sentido, né? Afirmativa 3, nas 2 ocorrências, o também indica intensidade. Então, contudo, também é imprescindível, não indica intensidade aqui. E na 4, na segunda ocorrência, o também indica semelhança, desvendando possibilidades de comunicação e também de manipulação. Esse também aqui não indica semelhança, tá bom? Então, a opção correta da 10ª questão é a opção C de casa.